da presença e companhia de Deus aqui conosco. Nós estamos felizes também, porque hoje estamos dando início a uma série de estudos da Palavra de Deus, que está ligado com o povo que Deus escolheu para ser uma bênção para o mundo. Deus tem uma aliança. Essa aliança que Deus faz com a humanidade é uma aliança eterna. E Ele chama pessoas e chama nações para fazer parte desta aliança. Hoje, nós, como Igreja de Cristo, somos esse povo escolhido de Deus. E por isso precisamos aprender cada vez mais sobre isso. Neste momento eu quero chamar você para que com o teu coração e tua mente feche seus olhos e busque a Deus através de oração. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor tem planos para a nossa vida. E obrigado porque tua graça nos alcança. Senhor, fale a nós através do mensageiro hoje. Senhor, fale ao nosso coração e mude a nossa vida, transforme o nosso ser. Querido Deus, muitas pessoas vieram aqui para conhecer um pouco mais de Ti. Que nós possamos, que todos que vieram aprender de Ti, possam voltar para casa com conhecimento de Ti, da Tua palavra, do Teu amor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso Senhor, nosso Deus, Ele veio aqui à terra para se entregar por nós, através de Cristo Jesus. Hoje, ao olharmos para o ato que Cristo fez por nós, entendemos que Cristo deu a sua vida para nos salvar. Cristo se entregou completamente e Ele fez da vida dele algo que transformasse a vida do ser humano hoje. Esse ato de Jesus, ele também modifica a nossa vida. E porque Cristo se entregou a vida dele por nós, nós podemos dizer: o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha constante alegria, o Senhor é o meu prazer. Nós vamos cantar então com muita alegria: meu Senhor, minha vida. Cante com o coração. A razão da minha alegria.
bom, né? Que alegria nós podermos ir à presença do nosso Deus e dizer: o Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu futuro, o Senhor é o meu presente, o Senhor é o meu Pai e o Senhor também é o meu Rei. Nós podemos dizer: Ele não é apenas o meu Rei, mas Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei soberano que rege todo o universo. Essa compreensão faz necessária para a nossa vida. Quando a gente entende que Deus é o Rei que reina o universo, nós podemos confiar que o nosso futuro está nas mãos dele e que a gente tem um lugar seguro para ir. Cantemos então com alegria: Rei dos Reis. Rei dos Reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai a esse Rei, adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Sabe, pra mim, aqui na terra, meu pai é uma das pessoas, meu pai e minha mãe são as pessoas que eu mais gosto. E como gosto muito deles, quando eu vou pra casa, eu gosto de ficar um montão pertinho deles. Aí daqui a pouco meu pai tá fazendo uma coisa lá no fundo, eu vou ajudar ele. Minha mãe tá lavando louça, eu vou pra perto da minha mãe, porque eu quero estar perto das pessoas que eu gosto. Deus, Ele também é um ser que a gente ama muito. E todos que vieram aqui têm um profundo amor por Deus e por tudo que Ele fez por nós. E no louvor de agora nós vamos dizer para Deus que gostamos de estar perto dele. Eu quero que você, ao cantar, você pense em tudo que Deus fez por você e por que você gosta de estar perto de Deus. Cante conosco também e com todo entusiasmo: Senhor, perto de ti, para sempre, eu quero estar. Perto de ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem
estamos dando início a uma série de estudos da Palavra de Deus. E nesta série de estudos da Palavra de Deus, nós vamos aprender bastante como que Deus planejou trazer a salvação para a humanidade, falando sobre a escolha de Deus. Sabe, nós precisamos aprender uma música nova. Essa é uma música muito interessante. A dinâmica da eleição de Deus é assim: Deus escolhe uma pessoa e não escolhe outra, mas Deus escolhe essa uma pessoa por causa da outra. Deus escolhe um grupo para que esse grupo seja uma bênção para todas as nações. E a música que nós vamos aprender agora é Eu Te Escolhi, Eu Te Escolhi. Antes de cantarmos essa música, nós vamos ensaiar o refrão dessa música, né? Então eu vou pedir para o pessoal do som colocar o refrão dessa música e a gente vai ensaiar juntos. A música chama Eu Te Escolhi. Eu te escolhi pra ser bênção, através de ti farei nação forte, santa, de ti serão benditas sobre a terra as famílias. Eu te escolhi, eu te escolhi. Bonita ou não é? É muito bonita a música. Ela fala que nós seremos benditos em todas as nações, porque Deus nos escolheu. Ele realmente nos escolheu. Vamos cantar então? Querem ensaiar mais uma vez? Vamos passar mais uma vez então? O refrão então. A música vai, quando for projetado, então a gente canta. Vamos lá. Eu te escolhi pra ser bênção, através de ti farei nação forte, santa, e em ti serão benditas sobre a terra as famílias. Eu te escolhi, eu te escolhi. Mensagem em nossa mente, com essa voz, cantemos forte o que Deus fez por nós e o que nós também faremos pelas pessoas. A primeira parte dessa música está relacionada com a escolha de Deus com Abraão, porque Deus escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação. E aí Abraão e a nação de Israel seria a nação e a raça eleita para salvar todas aquelas pessoas, toda aquela nação daquela época. Cristo veio, morreu e deu a vida por nós. E Pedro diz assim que aqueles que aceitarem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador serão essa nação santa, esse povo escolhido. E a segunda parte da música, então você vai cantar em primeira pessoa que Deus nos escolheu para sermos benditos sobre todas as nações. Entenderam a dinâmica da música? A primeira parte é a escolha de Abraão e a segunda parte, quando a gente cantar novamente, é a nossa escolha como povo santo. Já
nesse instante e oremos a Deus. Querido Deus, que bom que o Senhor nos escolheu. Que bom que o Senhor nos chama pelo Teu nome. E porque o Senhor disse que nós pertencemos a Ti. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos então um povo em que engrandece o Teu nome, que faz de Ti o nosso guia e a nossa direção. Senhor Deus, abençoa cada pessoa que veio aqui, para que saia daqui com essa certeza que o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, muito boa noite a todos. O tema dessa noite é um tema que inaugura uma pequena série aos domingos, que vai tratar dos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são os filhos da promessa. Abra sua Bíblia então, por favor, em Gênesis capítulo 12. Agora à tarde nós tivemos uma atividade muito interessante. Como é poderosa a internet, as comunidades virtuais. A Lara, esposa aqui do Davi, ficam por aqui, né? Isso, por aqui, sentado no segundo banco ali. Daqui da frente eu gravo onde as pessoas costumam sentar, né? Então eu quero procurar a Hortência, eu sei mais ou menos onde ela fica. Tá? E assim por diante, alguns estão sempre no mesmo lugar. Né? O Gladstone às vezes está mais para cá, né? Não sei o que você está fazendo aí, tá? Mas o Elias senta ali. Ontem de manhã vocês estavam por aí, não estavam? Exatamente, né? E aí a Lara colocou na internet que um conhecido dela estava na padaria e um pedinte entrou e falou: "O senhor tem 50 centavos para arrumar, para comprar 2 pãezinhos para o meu filho?" Aí, de alguma forma, né, ele teve o coração tocado por aquele pedido. E ele acabou indo na casa da pessoa. Chegou lá, o homem novo, uns 30 e poucos anos, 4 filhos, o mais velho com 8 anos e a mais nova com 4 anos, mais ou menos. E a mãe morreu. E aí ele entrou lá e viu aquela situação, né, naquela casa, naquele casebre. Aí ela postou no Facebook, tá? Olha, há uma necessidade assim, assim, assim. Aí daqui a pouco começaram a entrar. Conclusão. Um grupo grande aqui da nossa comunidade esteve lá, um grupo da Igreja Batista esteve lá, uma moça católica esteve lá, todas amigas da Lara, que entraram pelo Facebook, e aí nós nos encontramos em frente à residência de um rapaz, que nós nos conhecemos tudo ali, tudo na hora. Chegamos lá, ficou meio estranho, assim, meio mico, né? Você chega assim, quem é você? Ela não tinha chegado ainda. Conclusão, nós tínhamos 11 carros e 18 pessoas. Nós invadimos a comunidade, assim, foi muito bom. E chegando lá, a casinha pequenininha e entulhada de coisas, né? E aí nós pedimos autorização para o proprietário e esvaziamos a casa inteira, né? E eu saí de lá, era 15 para 6, né? Lá do outro lado da cidade. E aí vim correndo, tal, e eles ficaram lá. Eles ficaram lá ainda, levaram mantimento, levaram roupa, ia dar banho nas crianças, arrumar um banheiro, os fios e tal, não é? E foi uma satisfação muito grande, né? Eu estava pensando, isso foi um tipo do evangelho, né, concreto, tá? É tipo da palavra de Deus em ação, é o amor em ação, né? Derrubamos as barreiras e nos unimos, né, e fomos até lá ajudar aquela família. Então foi muito bom, foi muito gratificante, queria repartir com vocês. Certa vez, quando Deus criou os céus e a terra, algo de terrível aconteceu. O pecado entrou nesse planeta. O pecado, infelizmente, é a intenção do ser
de viver independente da vontade de Deus. E quando ele vive independente, ou pretende viver independente da vontade de Deus, ele quebra a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Assim foi com Lúcifer, assim foi com nossos primeiros pais, e assim é conosco até hoje. Mas Deus não se dá por vencido, muito pelo contrário, Ele é mais do que vencedor. Então, Ele tem um propósito. E dentro do seu propósito, Ele chamou um homem. E encontramos esse homem no capítulo 12 de Gênesis, no verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus revelou. Deus, na época de Abraão, a verdade de Deus havia quase que se perdido. A própria família de Abraão era idólatra. Eles fabricavam, vendiam ídolos, eles se adoravam na frente das imagens. Enfim, a verdade de Deus estava quase perdida. E aí Deus chama um homem entre a idolatria e ele fala: agora você vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus chamou um homem lá, me mostra agora o slide, por favor. Ok. Deus chamou Abraão da Mesopotâmia. Não sei se vocês conseguem enxergar, né? Bem, a Mesopotâmia fica ali próximo do Oriente, ou no Oriente Médio, aliás, não é no próximo, né? Porque toda essa região mais escura, segundo a geografia, é tratada como Oriente Médio. E exatamente a Babilônia ficava a 80 quilômetros a sudoeste de Bagdá, no Iraque. Então, Ur dos Caldeus ficava por ali também, onde Abraão vivia. Abraão saiu dali e foi para Harã. E em Harã, após a morte de Terá, seu pai, Deus o chama. Por que Deus colocou um representante seu naquela região? Por que Deus falou: vai para uma terra que te mostrarei, que é a Palestina? Porque você olhando aí para o mapa, você vai ver que está bem no centro do mundo conhecido de então. Indo ao sul, a verdade de Deus poderia ir para a África. Indo mais ao noroeste, ela iria para a Europa, ou pelo mar Mediterrâneo, ou contornando ali pela Turquia, Grécia, e chegaria na Europa. Ou, se fosse à sua direita, né, subindo, iria para a Ásia, né, e acabaria se encontrando com o outro lado, porque as Américas têm um contato muito próximo no canal de Beagle, se não me engano, entre o Alasca e a atual Rússia, né, onde há uma travessia. Então, na realidade, Deus colocou ali, no berço da civilização humana, um representante seu. Um homem que deveria, a partir dele, ser uma bênção para todo mundo. Ser uma bênção através da sua palavra. Ser uma bênção através da sua verdade. Ser uma bênção de restauração, de resgate para a vida nesse planeta. E assim começou a história da fé de Abraão. Próximo, por favor. Abraão, então, ele teve que sair da região da Mesopotâmia, ali está escrito Bagdá, né, atual, e ele foi para a terra prometida a leste, no mar Mediterrâneo. Fez uma viagem muito grande, passou pelo norte da Arábia Saudita, um lugar muito seco, e aí ele se estabelece ali nas margens, né, ou nas praias do mar Mediterrâneo. Próximo. Aqui já é uma foto do satélite, onde mostra a Palestina, onde é Israel, né? Temos ali o Rio Jordão, o Mar da Galileia, enfim, está ali. É ali a terra prometida para onde Abraão se dirigiu. Próximo. Né? No entanto, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó teve os seus filhos, e de repente um dos seus filhos acaba sendo jogado dentro de um buraco. Depois é vendido para os egípcios, e ele vai para o Egito e se torna o governador do Egito. Passados alguns anos, há uma seca tremenda na Palestina, os filhos de Jacó acabam tendo que ir buscar alimento no Egito.
E finalmente eles, encurtando a história, eles atravessam tudo aquilo, a família de Jacó, e eles são recebidos no Egito, no delta do Egito, do rio Nilo, aliás, onde tem uma terra fértil. E ali se estabeleceu o povo de Israel. E ali, enquanto José era vivo e Faraó era amigo dos judeus, eles eram tratados como visitantes e pessoas honradas. Porém, eles ficaram por volta de 400 anos no Egito. E depois de todo esse tempo, eles não eram mais bem vistos. Eram personas não gratas. Vocês estão nos atrapalhando. Vocês cresceram demais. E viraram escravos. E ficaram ali todos esses séculos até que Deus suscita a Moisés. E Moisés, na história bíblica, ele leva o povo do Egito e atravessa o Mar Vermelho, e Deus abre o Mar Vermelho para que eles possam atravessar. E quando eles atravessam, os soldados egípcios entram atrás e o Mar Vermelho se fecha. Quando eles atravessam para o outro lado do Mar Vermelho, já estão na região do Monte Sinai. E na região do Monte Sinai, sim, é onde Deus agora pede para o povo acampar e pede para Moisés subir no Monte Sinai. Quem já foi até lá, eu ainda não tive o privilégio por enquanto, né? Mas dizem que a terra ela é queimada. Ela é uma terra comum, seca, árida, mas ela tem manchas ou marcas de alta temperatura, como se tivesse feito uma fogueira enorme em cima da montanha. Então isso impressiona muito as pessoas que vão até lá. Aí Moisés sobe e recebe a revelação de Deus. Ele recebe as leis que eram associadas aos sacrifícios, às ordenanças, e também recebe os 10 mandamentos da mão do Criador. Esses 10 mandamentos são os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Os primeiros 4 mandamentos dizem a respeito do amor a Deus. Os outros 6 mandamentos, o amor ao próximo. Na realidade, Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, que são os primeiros 4, e amar ao próximo como a si mesmo, que são os outros 6. Paulo resumiu toda a lei, ele disse assim, o cumprimento da lei é o amor. Deus é amor. A sua lei é amor. Deus não passa. A sua lei não passa. Assim Deus agora entrega para o povo de Israel as suas verdades. Certa vez Jesus, conversando com seus discípulos, ele disse o seguinte, a salvação vem dos judeus. Deus tinha que escolher um povo, e ele escolheu Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve seus filhos, e daí vieram as tribos de Israel. Próximo. E as tribos de Israel dividiram entre si, a mandado de Deus, a Palestina. E cada um ficou com uma área. E agora Deus estava estabelecendo uma nação. Deus estabeleceu uma nação naquela região, porque ela era a região que centralizava o mundo da época, ligando os 3 continentes, como foi dito, a África, a Ásia e a Europa. O berço da civilização humana. Tudo começou ali. E Deus estabeleceu o seu povo ali para que as outras nações pudessem olhar para eles e verem que existe um Deus que tem um propósito. E dessa nação, Deus suscitaria um descendente, um Messias ou um Machia. Próximo. Deus colocou então, a partir do Monte Sinai, um tabernáculo. Um tabernáculo no centro do acampamento. Próximo. Agora são vários seguintes, tá? Entre as diversas tribos, nós encontramos a tribo dos levitas. Os levitas, eles não tinham herança em Israel. Eles eram homens e mulheres, não é? Que pertenciam a um grupo que só se dedicava aos serviços do templo ou do tabernáculo. Próximo. Nós vemos que ao norte 3 tribos foram colocadas: Dan, Asher e Naftali. Próximo. Ao sul ficaram Ruben, Simeão e Gade. Leste, Judá, Issacar e Zebulon. Oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Sempre quando o povo de Israel acampava no deserto, eles tinham que volta lá, por favor. Isso, eles tinham que ficar nessa ordem aqui. E sempre quando eles saíam, levantavam o acampamento, havia uma ordem também. E Judá estava na frente. Judá
era a tribo da onde deveria vir o Messias. O rei Davi, os reis de Israel eram de Judá. Daí que veio o termo judeu, né? Da tribo de Judá. Muito bem, eles se estabeleceram assim. Chegou uma época que, Chegou uma época que Deus falou para Davi que ele deveria construir um templo, mas na realidade Davi não poderia construir o templo porque Davi havia se envolvido em muitos conflitos, e Deus falou, não é você, não é? E finalmente Salomão, né? Salomão agora ele constrói o templo. Agora o povo não era mais nômade, o povo ficou peregrinando após a travessia do Mar Vermelho durante 40 anos no deserto. Quando eles chegaram, antes dos 40 anos, eles chegaram na fronteira para atravessar. Aí o povo reclamou e falou assim, nós estamos no deserto, nós vamos morrer, do outro lado existem gigantes, como que nós vamos vencê-los? Como que nós vamos ocupar a terra? Deus, o que o Senhor fez conosco? Nós queríamos voltar para comer as panelas de carne lá do Egito. E Deus falou, geração ingrata, vocês vão continuar no deserto, os filhos de vocês é que vão entrar. 40 anos eles ficaram, e assim os filhos foram para a Mesopotâmia, a Palestina, e ali eles ficaram agora sedentários, não eram mais nômades, não circulavam mais. E aí Salomão constrói o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era magnífico, enorme, grandioso, imponente. As pessoas viajavam do mundo todo para conhecer. Até mesmo aqueles que não eram judeus se impressionavam com a grandiosidade do templo. O templo não poderia ser acessado por qualquer pessoa. Somente judeus de sangue poderiam adentrar aos lugares mais fechados do templo. As mulheres tinham que ficar um pouco mais do lado de fora. Os homens os não judeus mais de fora ainda. Próximo. Muito bem. E quando se estabeleceu o tabernáculo e o templo, Deus escolheu também dos descendentes de Arão, ligados à tribo de Levi, um grupo que seriam os sacerdotes, o Cohen. Então você às vezes pode encontrar um judeu ou alguém chamado José Cohen, Daniel Cohen, né? Cohen é a forma alemã ou europeia de sacerdote. O sumo sacerdote ele tinha trajes especiais, né? Ele era diferenciado dos demais sacerdotes. Só ele poderia entrar no Santíssimo, dentro do tabernáculo. O sacerdote entrava todos os dias no santo, na primeira parte. Uma vez por ano só que entrava o sumo sacerdote. Próximo. Os sacerdotes eles estavam sempre envolvidos com sacrifícios. Os sacrifícios eram sacrifícios de sangue, que nós encontramos lá em Hebreus, que diz que o sangue de touros e de bodes e tudo mais não purifica o pecado, porque na realidade tudo isso eram símbolos do Messias que viria para morrer, porque afinal de contas um ser humano não vale só um animal, ou um animal não vale um ser humano, não é? Nós somos a imagem de Deus e os animais não são a imagem de Deus. Assim, todos os serviços do tabernáculo, do templo, eles apontavam para Jesus, o Messias. Muito bem. E então haviam os da direita são os descendentes de Arão, os Cohen, os sacerdotes, e os da esquerda, os levitas, que ajudavam a oficiar os serviços no templo. Os levitas eram os que cantavam também, eles também eram os guardas do templo, eram levitas também, os servos em geral. Ok? Muito bem. Eu gostaria que colocasse o vídeo 1, né? E que vocês observassem alguma coisa muito interessante. A história de Jesus nasceu dentro desse contexto, o contexto judaico, um contexto de Abraão, um contexto do Antigo Testamento, um contexto que tem tudo a ver com as raízes da nossa fé. Então preste bastante atenção nesse vídeo, você terá que ler uma parte, tá bem? Tá? Mas preste bastante atenção. Quiser apagar essas luzes aqui? Tem som, hein? Ou era para ter?
Isso, tudo bem, deixa sem som mesmo. A Brit Hadashah é o Novo Testamento, não é? Que retrata a vida do povo de Israel e da igreja cristã primitiva. A língua que os rabinos preferem para ensinar a Torá permanece sendo o hebraico, a língua de revelação de Adonai, Yahvé, Elohim. Em Jerusalém e na Judéia, o hebraico mishnaico era comumente falado pelos hebreus, sendo o aramaico a sua língua de comunicação com outros grupos. Yeshua, que é a forma hebraica, se comunicava através do aramaico e também do hebraico. Tal como os talmidim, os discípulos o descrevem, Jesus era o galileu de nascimento, até a sua morte foi um filho de Israel de sua época e de seu povo, fiel a seu Deus e aos mandamentos da Torá. A Brit Hadashah apresenta a Yeshua, Jesus, como conhecido tanto na Galileia, quanto em Jerusalém. Seus ensinos... Ótimo. Seus ensinos não eram movidos por objetivos políticos e não se opunha à Torá. Jesus era um mestre popular. Em seu código ético encontramos sublimidade, perceptibilidade e originalidade, de forma sem paralelo em nenhum outro código ético hebreu. Igualmente, não existe nessa literatura qualquer paralelo com a notável arte das parábolas de Jesus. A perspicácia e a concisão de seus provérbios e fortes epigramas servem em grau excepcional para popularizar ideias éticas. Tornar-se-á um dos tesouros mais preciosos da literatura de Israel em todos os tempos. Essa é a opinião de um judeu a respeito dos ensinamentos de Jesus. Yeshua, o Hasside carismático, quer dizer, o religioso carismático, é uma figura bem atestada no judaísmo popular da era bíblica e pós-bíblica. Ensine-nos a orar, assim como João ensinou os seus seguidores. Então orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todo judeu sempre ora com a cabeça coberta. Ele usou ali um talit, que é o chale de oração. Jesus levou Pedro, João e Tiago com ele até o alto de um monte para orar. Muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que estão ouvindo, mas não ouviram. O que faremos? O que dizem as Escrituras? Como vocês interpretam? Ame seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e toda a inteligência. E ame seu próximo como a si mesmo. A Brit Hadashah é de fato um livro judaico, o Novo Testamento, relacionado em sua maior parte ao mundo judaico e é dirigido aos judeus em primeiro lugar e aos goim, isto é, aos gentios de todo o mundo. Seu principal escritor foi Shaul, ou Saul, que é a forma hebraica de Paulo, um judeu praticante, conforme o livro histórico de Atos atesta. Ele escreveu 14 dos seus 27 livros. A Brit Hadashah aplica o sistema da expiação judaica. Veja lá em Vaikra, que é Levíticos, que foi desenvolvido no tabernáculo de Moisés e mais tarde no templo de Jerusalém, como centro teológico da sua mensagem. A festa judaica de Pessah e a imersão são práticas judaicas, praticadas por Yeshua, Jesus, e seus talmidim, discípulos. A própria Brit Hadashah é entendida como a consumação
de Jeremias 31, 30 a 34, prometida ao povo de Eretz Israel. O próprio Galileu ensinou que a salvação vem dos judeus, João 4, 22. E todos os seus personagens principais utilizavam a Bíblia hebraica, o Tanakh, como escritura sagrada, e tornaram a Israel conhecido no mundo todo. Então, que vantagem tem o judeu? Que valor há na circuncisão? Muito, em todos os sentidos, disse Paulo. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Assim, nós vemos que Jesus, ele veio de um povo que tinha um propósito. E os judeus, eles nunca oram com a cabeça descoberta. Eles sempre têm que ter a cabeça coberta em respeito a Deus. A cabeça coberta, nem que for com a mão, nem que for com um guardanapo, não é? Tem que ser colocado, na qual o indivíduo, ao contrário de nós cristãos que tiramos em respeito a Deus o boné ou o chapéu, o judeu ao contrário, ele cobre a cabeça como sinal da autoridade de Deus sobre si mesmo. Assim Jesus veio de um povo descendente de Abraão, o povo judeu, o povo de Israel, com uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão de pecados. Ele veio cumprir todos os ensinamentos que a Bíblia hebraica traz ou trouxe até o povo de Israel. Eu tenho aqui a Bíblia hebraica, que é só o Antigo Testamento. Eles têm uma ordem diferente da ordem que nós usamos na Bíblia cristã, mas os mesmos livros que nós temos aqui, nós temos na nossa Bíblia. Depois, se alguém quiser ver, tá? A Bíblia hebraica. E eu tenho aqui uma Bíblia, chama-se Bíblia Judaica Completa. Ela é uma Bíblia de judeus que creem em Jesus. Tá? Então tem o Novo Testamento, a Brit Hadashah, que é Nova Aliança em hebraico, e totalmente climatizada, segundo era falada, era vivida nos tempos de Jesus. Então existem palavras e termos que nessa Bíblia aqui está bem mais próximo do original, da época e da geografia e do povo de Israel. Muito bem, próximo. Não, tem um slide antes, eu acho. Isso. Muito bem. Aí o que aconteceu? O povo de Israel foi estabelecido na Palestina com o propósito de ser o berço do Filho de Deus para poder transmitir a mensagem ao mundo todo, a mensagem de salvação. No entanto, no ano 70 da nossa era, o povo, os romanos, eles invadiram a Palestina e eles destruíram o templo. E até hoje, quando você assiste na televisão e vê os judeus no Muro das Lamentações, né, eles estão orando, eles fazem assim. Isso significa, Deus é maior. Outros foram para cada vez mais no norte, naquela parte branca. Naquela parte branca, nós encontramos os Askenazins. Os Askenazins, Askenazi em hebraico, significa Alemanha ou Germânia, é o judeu branco. Tá? Eles dizem assim, por quê? Porque onde o judeu estava, ele se casava com as pessoas do país. Então, quando se casava com uma pessoa mais clara, depois mais clara, e ficava se casando entre eles, naturalmente que as famílias iam se tornando cada vez mais brancas, são os Askenazins, que eles estão presentes na Alemanha ainda, né? Na Letônia, Lituânia, Ucrânia, Estônia, na Rússia, Bielorrússia, né? Toda naquela parte do leste europeu. Então, é um judeu diferente, um judeu mais claro. Tá? Outra coisa, judeu é filho de mãe judia. Então, se um gentil, né, eu conheci uma judia adventista, que ela tinha casado com um adventista, um goi é gentil. E o filho deles é judeu, pela lei judaica. O filho de mãe judia é judeu. Tá? Muito bem. Então, os Askenazes são os descendentes dos judeus que imigraram para a Europa, que sobreviveram até o Holocausto, na morte de 6 milhões de judeus, né, nas mãos do nazismo. Os que foram para a Espanha, próximo, são os Sefaradim. Sefarade, em hebraico, significa Espanha. Lembra que o apóstolo Paulo, ele escrevendo numa das suas cartas, dizia assim, eu vou para a Espanha, escrevendo aos romanos, eu vou passar aí em Roma e depois eu vou para a Espanha, mas não conseguiu chegar na Espanha. O judeu sefaradim é um judeu mais moreno, tá? E ele tem enquanto que o judeu branco foi para o leste da Europa, eles criaram uma língua, um dialeto que mistura o eslavo com o hebraico, imagina, né?
e aí nasceu o Yiddish. O Yiddish é uma língua que eles falam na comunidade, tá? Ninguém sabe o que ele está falando, eles estão conversando, é para contar segredo mesmo. Os sefaradim foram para a Espanha, os judeus foram para a Espanha e se tornaram sefaradins. Os sefaradins criaram um outro dialeto que chama-se ladino, que é mistura de espanhol com hebraico. Olha que interessante. E aí eles viveram ali. E dali, veja só o próximo. Nós encontramos um outro grupo que se diz também judeu, os judeus negros da Etiópia. Tá? Quando se contam esses falachas, tá? Judeus etíopes, que quando Salomão se namorou com a rainha de Sabá, não é? Ela se converteu ao judaísmo e teve filhos com Salomão e alguma coisa do tipo, e os seus descendentes são judeus também. E tanto que o Estado de Israel aceitou-os como judeus, como cidadãos. Eles imigraram, mais de 100 mil falachas saíram, porque eles estavam sendo perseguidos na Etiópia. Né? E eles foram para Israel, são os judeus negros. Existem outros grupos também. Próximo. E nós encontramos agora um outro grupo diferente. Né? Conta-se uma história, eu vou mostrar daqui a pouco o personagem, tá? Que um judeu, um jovem adventista, tinha um amigo judeu. E esse amigo judeu foi na casa dele e viu lá a menorá, né, o candelabro de 7 pontas. Por que você tem esse candelabro aqui? Vocês são judeus? Aí o pai do rapaz falou assim, nós somos um tipo de judeus. Nós somos judeu adventista. Judeu adventista? O que é isso? Judeu adventista. Não, deixa eu te explicar. Pegou a Bíblia, deu um estudo bíblico para o rapaz aceitou a Jesus como Messias, né? E ele se tornou, hoje, vou mostrar a foto dele daqui a pouco, um dos principais líderes dentro da igreja adventista de um ministério voltado para o povo judeu, né? Que é conhecido como os judeus adventistas, que são quem? São os irmãos adventistas, que são de ascendência judaica, tá? Que querem resgatar a sua cultura, e eles vivem como judeus, dentro da tradição judaica, acreditam em Jesus. E por que eu coloquei o nome Yeshua? Porque na realidade, em hebraico, é Yehoshua, tá? Mas a abreviatura Yehoshua é Yeshua. Yeshua, ele tem um som nasal, um negócio diferente no hebraico, que no grego não tem. Então, quando se falava Yeshua, saía Yesu, tá? Então, de Yesu saiu Jesus, tá? Então, a forma de Yehoshua pode ser Josué, e a forma diminutiva, Yeshua, também pode ser Jesus. Daí, Jesus de Nazaré. Temos então aí o Richard Delofer. O Richard Delofer, quando era adolescente, ele aceitou a Yeshua, a Jesus, como Messias. E ele teve que enfrentar a família. Porque e agora? Na mente do judeu, quando você aceita Jesus como Messias, você está traindo o povo judeu. Por quê? Porque na mente do judeu é o seguinte, cristão é o que fez a Inquisição. Ele não consegue distinguir o cristão da Bíblia, do catolicismo romano que fez a Inquisição na Idade Média. Para ele tudo é cristão. Aí ele falou, mas você agora virou gentil? Você é goi? Você agora acredita naquele homem, porque no nome de Jesus que judeus foram mortos durante a Idade Média, né? Em nome de Jesus que os judeus foram obrigados a batizar, obrigados mesmo, o batismo morre. Muitos se tornaram cristãos novos, escondendo a sua identidade e vieram para o Brasil. Quem sabe muitos de nós aqui somos descendentes deles. Tá? E assim, o Richard ele aceitou a Jesus como Messias. O pai dele vestiu luto, se vestiu de preto e falou assim, meu filho morreu, não tenho mais filho. E quando o pastor Richard, ele se tornou pastor, fez teologia, e hoje ele é o presidente da igreja adventista no estado de Israel. Tá? E nós temos ali igrejas gentílicas e igrejas de judeus adventistas. Tá? Temos igrejas que funcionam com uma liturgia como a nossa, e temos igrejas adventistas que funcionam como uma liturgia sinagogal, que é a liturgia que Jesus, Yeshua, primitivo, vivenciou. E aí o Richard, ele aceitou que quando ele contou esse testemunho no Rio de Janeiro, na época que eu trabalhava no Hospital Silvestre,
ele se emocionou, não é? Ele se emocionou, ele chorou, porque foi muito traumático. A fé dele custou a família dele, mas ele não negou a fé, né? Tanto que ele se tornou um grande homem e é ainda um dos líderes, né? E o presidente da igreja no Estado de Israel. E assim, temos o vídeo número 2, que também mostra um pouquinho da herança que nós como cristãos recebemos e que Jesus trouxe para nós. Dessa forma, nós podemos resgatar muitos dos ensinamentos, muitas coisas que foram dadas através do povo de Israel e que se perderam. Muitas vezes as pessoas olham, nós da atualidade, olhamos para o passado e esquecemos que a única Bíblia que Jesus e os discípulos usaram era essa aqui, a Bíblia hebraica. Por quê? Porque o Novo Testamento, a Brit Hadashah, não havia sido escrita ainda. Então, quando um irmão, uma irmã nossa, primitivos, iam à sinagoga cristã, porque não tinha igreja, esse conceito de igreja, ele é da Idade Média, né? Pós-Constantino, no ano 313 em diante, começa a surgir a ideia de igreja e nasce o catolicismo romano, que é uma ideia totalmente diferente da igreja cristã primitiva. Então, os nossos irmãos primitivos, eles iam à igreja, levavam a Bíblia hebraica, não é? Logicamente que eram rolos, não levavam todos os rolos, senão eles não iam aguentar carregar a mochila, né? E nem dava para abrir assim, mas eles levavam e usavam e adoravam a Deus utilizando a Bíblia hebraica. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós devemos levar isso em conta. Porque muitas coisas, algumas pessoas falam assim, mas por que isso não fala no Novo Testamento? Por que aquilo não fala, Paulo não colocou nas epístolas esse assunto? Esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta do cristão moderno. Porque a gente olha e vê o quê? Uma Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento. No entanto, para que nós possamos entender por que Paulo não escreveu algumas coisas que são válidas e que estão no Antigo Testamento, por que ele não escreveu nas epístolas, é só a gente entender que quando eles iam à igreja, eles já tinham toda a informação na Bíblia que eles levavam. Então, na realidade, quando eles tinham que aprender alguma coisa, eles já tinham a Bíblia. Eles não tinham um conceito moderno de que Bíblia hebraica é do judeu, Novo Testamento é do cristão. Os judeus são fora, os cristãos estão dentro. Tem um outro judeu adventista chamado Clifford Goldenstein. Ele se tornou um cristão, um judeu não se torna cristão. O judeu crê em Jesus, ele continua sendo judeu. E a certa vez um judeu que não crê em Jesus chegou para ele e falou, fulano, o que é isso? Que absurdo, você agora crê em Jesus? Você deixou de ser judeu? O Clifford olhou para ele e falou assim, olha, o seguinte, se Jesus cumpriu as profecias da Bíblia hebraica e eu aceitei a Jesus como Messias, qual de nós dois é mais judeu? Aí o judeu olhou para ele e falou assim, é você. Não é? Então, na realidade, nós temos que entender que a salvação vem do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A salvação vem para todos nós. E quando nós abrimos a Bíblia, veja a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, Coríntios. Capítulo 3, verso 28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja, muito diferente daquilo do conceito antissemita, né? Eles judeus, nós cristãos, eles lei, eles isso. Na realidade a Bíblia nos diz o seguinte, que se nós cremos em Cristo, nós somos Israel também. Nós somos enxertados em Israel, nós somos Israel espiritual e Abraão também é o nosso pai. Então preste atenção mais uma vez nesse vídeo que agora vai entrar.
Devekut significa um homem muito consagrado, um homem muito religioso. A sinagoga. Homens na frente, mulheres atrás. Nunca as mulheres e homens sentavam juntos. Jesus com a cabeça coberta. Yeshua foi um judeu observante das principais práticas religiosas de Israel. Em sua vida, Jesus esteve presente em sinagogas e centros de ensino. Até hoje nas sinagogas, lá atrás de Jesus ali, do ator, né? Fica a Torá. Yeshua foi por toda a Galil ensinando nas sinagogas. As mulheres atrás do estrado, olha só que situação. Jesus apreciava ensinar no Shabat. E foi para a sua cidade natal. Ali ele ensinou o povo na sinagoga, de tal forma que todos ficaram admirados. Tem volume, hein? Se perguntavam de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? A história de sua vida indica que ele era familiar nos círculos de estudos judaicos de sua época, como mestre e pregador de grande originalidade e muito solicitado, bem como operador de curas, carismático e exorcista altamente admirado. Yeshua observava as festas e vinha a Jerusalém no Pêssar, Páscoa, Sukkot, Cabanas, Hanukkah. Quando visitava o templo, ensinava a todos. E chegou o tempo de Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno, e Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Salomão. E em seu zelo, Jesus intervém no comércio que considerava abusivo na área do templo. Ele não é um essênio, mas se dirige aos desertos como local de recolhimento. Ele não é um perushim, um fariseu, mas concorda com ele sobre a ressurreição dos mortos. Yeshua não foi um zelote, porém não se opõe publicamente à ação política deles. Jesus não foi naturalmente um saduceu, aristocrata, colaborador dos romanos. Ele não estava acima dos interesses infantis. Crianças lhe foram trazidas para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Deixe as crianças chegarem até mim e não as impeçam, porque o reino do céu pertence a quem é como elas. Depois de lhe impor as mãos, seguiu o seu caminho. De acordo com os ensinos de Moisés, Jesus usava uma túnica com titshot, que eram as franjas,
Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, chegou por trás dele e tocou o titse do seu manto, porque ela disse a si mesma: se eu tocar, serei curada. E Yeshua virou-se e viu-a e disse: coragem, filha, a sua fé, a sua confiança curou. E ela foi curada imediatamente. Ao chegarem a Cafarnaum, os coletores do imposto de meio shekel vieram a Quefa, Pedro, e disseram: o seu rabino não paga o imposto? Claro que sim, disse Quefa. E Jesus disse: tire o primeiro peixe que pegar e abra-lhe a boca e pegue a moeda e pague o imposto. Ensinou que é mais fácil o céu e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço ou letra da Torá, da lei. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é a mitzvah, o mandamento mais importante? E Jesus disse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus nosso Deus, o Senhor é um. E você deve amar a Adonai, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo mandamento é: ame a teu próximo como a si mesmo. E assim, nós vemos que Jesus trouxe para nós muito da sabedoria daquilo que Abraão, os profetas escreveram. E temos também nós que buscar esse entendimento. Temos que também ser filhos e filhas de Abraão. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora orar. Eu gostaria que vocês ficassem em pé para que nós pudéssemos encerrar essa nossa primeira aula sobre os filhos de Abraão. Ok? Domingo que vem teremos uma continuidade em algum outro aspecto a respeito dos filhos de Abraão. Feche os seus olhos, por favor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Querido Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, graças te damos, porque um dia o Senhor se importou com a humanidade, e o Senhor, através de Abraão, abençoa toda a terra, através do descendente, que é Jesus Cristo. Muito obrigado pelo Messias, muito obrigado porque Jesus, Yeshua, veio viver entre nós, morreu por nós, e um dia há de voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Muito obrigado. Abençoa-nos, por favor, com as tuas maravilhosas promessas prometidas a Jacó. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, o Mashiach. Amém. Amém. Vamos voltar para casa com a certeza de que nós iremos nos braços de Cristo Jesus. Vamos cantar então. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus
presença do nosso Senhor Jesus. Amém.